No vídeo de hoje, nós vamos ver o perigo de confiar no coração quando tomamos decisões importantes. Essa é a solicitação de Maria de Lourdes, de Três Corações, Minas Gerais. Maria, muito obrigado por interagir com o nosso trabalho, por ter enviado a sua pergunta. A você, o meu abraço, e o meu abraço a todos que nos assistem. Segundo a Bíblia, todo ser humano tem dois corações. O órgão carnal, físico, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E dois, o coração figurativo, que é a sede das nossas motivações, que representa o que nós somos no íntimo. Segundo a Bíblia, esse coração envolve a nossa mente, nosso corpo e a nossa força. Esses três componentes compõem o coração figurativo. Na maioria das vezes, quando você ler na Bíblia sobre o coração, saiba que, na maioria das vezes, está se referindo ao coração figurativo. Raramente está se referindo ao coração carnal, o órgão físico. E é sobre o coração figurativo que nós vamos falar nesse vídeo. A Bíblia, sobre o coração figurativo, ela dá o seguinte alerta em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Inspirado por Deus, o profeta disse: o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa e está desesperado. Você confiaria em alguém nessa situação, nessa condição? Se você soubesse que uma pessoa traiçoeira e desesperada procura lhe prejudicar, você confiaria nela? É evidente que não. Se você soubesse que ela está numa determinada rua escura e que pretende lhe prejudicar, você passaria nessa rua? Com certeza não. É por isso que a Bíblia, ela diz que o tolo confia no seu coração. E por que que o verdadeiro Deus nos dá esses alertas sobre o coração figurativo? O perigo que é de confiar nele. O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17, ele disse: eu sou o verdadeiro Deus, próprio Deus falando por meio do profeta Isaías. Ele disse: eu sou o verdadeiro Deus, aquele que te ensina a tirar proveito, aquele que te ajuda a pisar no caminho que você deve andar. Se você escutar a minha voz, a sua paz se tornará como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Percebe por que Deus nos dá esses conselhos? Nos dá essas orientações sobre não confiar no coração? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer que sejamos felizes, que façamos boas escolhas e que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Veja o exemplo de dois personagens bíblicos que desconsiderou a palavra de Deus ou a sua voz, não escutaram. Eva, por exemplo, é o primeiro exemplo. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 ao 17, quando Deus colocou eles no jardim do Éden, Deus deu a ordem para que eles tomassem conta do jardim e o cultivassem. É verdade que algumas pessoas, elas dizem que Deus sabia
que eles iam falhar com ele. Mas isso não é verdade, porque o livro de Jó, ali diz que quando Deus ele terminou de criar a terra e os humanos, diz que os anjos aplaudiram num coro de louvor a Deus. Eles ficaram felizes. Agora imagine, como é que um Deus amoroso iria fazer algo tão bom e enganar tanto os humanos como as criaturas espirituais, seus filhos angélicos, de que aquele projeto maravilhoso depois iria resultar num fracasso total. Seria desamoroso e seria cruel da parte de Deus se ele soubesse que isso iria acontecer. E por que que depois Deus ficou triste com a ação dos humanos quando caíram no pecado? É evidente que ele não sabia. É verdade que Deus ele tem o poder e tem a sabedoria para saber o que acontece no começo e o que acontece no final. Se ele quisesse usar esse poder, a sua sabedoria, ele saberia sim, mas ele não fez isso. Ele deixou que Adão e Eva usassem o seu livre-arbítrio, a capacidade de decidir se escutariam a Deus ou não. Eles teriam essa liberdade. Deus ele fez o seguinte, ele deu uma ordem, ele como mostra o versículo 16 de Gênesis, do capítulo 2. De toda árvore do jardim vocês podem comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, vocês não podem comer dela, nem tocar nela, porque no dia em que dela comer, vocês morrerão. No capítulo 3, versículo 1 a 6, Satanás veio com uma conversinha macia e seduziu Eva. E Eva confiou no seu próprio coração. E em vez de escutar a Deus, ela decidiu escutar a Satanás, o diabo. O resultado, ela mergulhou fundo no pecado. Com isso, ela logo sentiu mudanças no seu corpo, assim como seu marido Adão, que a acompanhou nesse proceder de desobediência a Deus. Logo passaram a sentir vergonha, sentir medo, foram envelhecendo e, por fim, morreram. Foi trágico terem confiado no seu próprio coração. Quer ver o segundo exemplo? Saul. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, por meio do profeta Samuel, Deus deu uma ordem bem clara para Saul por meio do profeta Samuel. Disse que ele deveria ir guerrear contra os amalequitas e exterminá-los. Acabar com tudo, até mesmo com os rebanhos. O que é que Saul fez? Saul preservou os rebanhos e preservou o rei Agag dos amalequitas. Saul foi o primeiro rei de Israel. Por causa dessa desobediência, Deus disse que ele não seria mais rei de Israel. Disse que iria tirar dele e ia dar o próximo, ao seu próximo, alguém melhor que ele, que veio a ser mais tarde o rei Davi. Saul desobedeceu a ordem de Deus. Saul foi grandemente prejudicado por ter desconsiderado essa ordem. Mais tarde, numa batalha, Saul morreu junto com seus 3 filhos. O que isso nos ensina? Que escutar a Deus é sempre a decisão sábia a fazer, como mostra Isaías capítulo 48, versículo 17 e 18. Porque Deus ele quer o melhor para nós. Ele quer que nós sejamos felizes. É verdade que Deus ele quer que nós protejamos o nosso coração, para que nós não venhamos cair vítima
do nosso coração imperfeito, das nossas tendências pecaminosas imperfeitas. E como é que Deus faz isso? Por meio da Bíblia, que é um manual para nós humanos, Deus ele nos diz exatamente o que nós precisamos fazer. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, Deus diz que acima de tudo proteja o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E como nós vamos proteger o nosso coração? Versículo 24, ele diz: afaste de você a mentira, coloque para longe de você palavras falsas. Seus olhos devem olhar diretamente para a frente, sim, fixe seu olhar diretamente na sua frente. Aqui Deus está nos exortando a fixar a nossa mente, os nossos olhos na sua palavra, a Bíblia, nos seus conselhos, nas suas orientações. É o guia mais confiável que nós temos para tomar decisões. Não importa qual seja a decisão, se é sobre casamento, tem conselhos. Se é sobre namoro, a Bíblia tem conselhos. Se é sobre trabalho, a Bíblia tem conselhos. Se é sobre o futuro, a Bíblia tem orientações, tem conselhos. Não importa, qualquer que seja o assunto, Deus nos orienta por meio da sua palavra, a Bíblia, que é o manual para a nossa vida, o manual que o Deus amoroso deixou para nos orientar e nos guiar. O versículo 26, Provérbios capítulo 4, diz que se nós levarmos em conta os conselhos da palavra de Deus, a Bíblia, ele diz que nós vamos tornar plana a vereda para os nossos pés. E todos os nossos caminhos vão ser seguros. Não vamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então vale a pena todo o esforço que fizermos para continuarmos aprendendo sobre o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, e sempre levar em conta a sua palavra ao tomarmos decisões importantes. Assim nós estamos protegendo o nosso coração, estamos assegurando paz e justiça para a nossa própria vida. A todos vocês, forte abraço e até a próxima.